Bom, nos últimos meses eu venho trabalhando bastante com JavaScript, bastante com front-end, principalmente React. E um dos últimos projetos que eu trabalhei, ou que na verdade que eu venho trabalhando, tem como requirement a exibição de dados e dados analíticos através de gráficos. E porque a gente está nessa terra do JavaScript, da dinamicidade das coisas, a gente quer também trazer ao usuário a possibilidade de ser uma coisa interativa, né? E não aquela coisa de um gráfico gerado estático, que você altera os dados, tem aquele spinner, que aí vai gerar um novo gráfico estático, e cada vez que você muda um input, leva 3 segundos para o server gerar uma imagem nova, estática. A gente queria ter um pouco de dinamismo, um pouco de interação, um pouquinho de interação do usuário e que, ou seja, que assim que o usuário seleciona alguma coisa, de maneira reativa, o gráfico ele vai atualizar e vai exibir as informações através do critério que o usuário definiu na interação. A primeira solução que a gente usou, ou que na verdade a gente tentou, foi utilizando o Char.js. Char.js é uma das principais e mais populares bibliotecas de exibição de gráfico, ou de criação, na verdade, de gráficos em JavaScript. Ela é para coisas simples, ela é muito boa, porque ela já traz muitas coisas out of the box, tipo, já traz muita coisa pronta, vamos dizer assim. E para trabalhar com React, a gente usou uma implementação chamada React Char.js 2. Basicamente, ela traz 6, 8 ou 10 componentes React que você pode usar para gerar os seus gráficos. E basicamente os gráficos são todos em Canvas. Com isso dito, o Canvas normalmente ele é bom de performance, porque ele é meio self-contained, né? Então a criação do gráfico ele é toda encapsulada. E a renderização, na verdade, cada interação ou cada mudança, ele gera um re-render, né? Ele vai, na verdade, redesenhar o canvas, mas como as tecnologias hoje são bem, e os softwares, na verdade, os devices são potentes, o usuário ele nem percebe esse redesenho do canvas, né? Mas a gente precisava de uma coisa um pouco mais customizável em questão de UI também, uma questão que era um dos pontos que a gente queria ter um pouco mais de flexibilidade. E como eu disse, o Char.js ele exporta, eu acho que são 6 ou 8 tipos de gráficos, e a gente precisava de algumas coisas um pouco mais extensas, coisas que exibissem redes e exibições um pouco mais complexas de informações, o que o Char.js ele não vai te possibilitar meio facilmente, assim, a gente teria que investir um tempo que a gente não estava disposto, para ser honesto, estendendo o Char.js, e não necessariamente a gente sabia se ia funcionar ou não. E aí a solução foi pular, ou na verdade trocar para o VX. O VX, que ele é uma implementação também de uma famosa biblioteca, não só de gráficos, mas uma biblioteca de exibição de dados chamada D3. D3, para quem não conhece, basicamente é Document Driven Documents, Data Driven Documents, que são, na verdade, não é só para gráficos, é você querer exibir dados da maneira que você quiser. Você pode fazer isso através de um SVG, através de elementos HTML, você até pode fazer canvas através do D3 se você quiser. E por conta disso você consegue criar coisas em níveis mais complexos, como por exemplo um mapa mundi, como esse daqui, ou você pode, por exemplo, criar exibições de network, de redes, ou de árvores, como essa daqui. Então, assim, obviamente, o limite é o céu, porque o D3, por ser totalmente, como eu posso dizer, customizável, você faz o que você quiser, mas a gente já tinha algumas coisas, a gente já sabe que é uma ferramenta quando você precisa trabalhar com gráfico ou com exibição de dados de uma maneira um pouco mais complexa. O recomendado mesmo é pular para o D3, então você acha bastante material e bastante documentação, e a própria documentação do D3 e do VX é bem completa nesse quesito. Um downside, se você está trabalhando com dados muito, muito pesados ou com com informação muito extensa, ele pode acabar tendo um problema de performance, justamente porque no D3 e por consequência no VX, você está renderizando
um elemento DOM basicamente para cada dado, para cada ponto ou para cada representação de dado que você quiser. Então, digamos que um dado ele é representado por uma cadeia de 10, uma árvore de 10 elementos DOMs, e você tem centenas, milhares de dados, você consegue ver como isso é escalável, né? A questão da performance, dependendo da sua implementação, é algo que tem que ser considerado. No nosso caso, não era algo que a gente teve receio, porque a gente fez alguns testes, questão de performance foi praticamente a mesma coisa entre o D3 na verdade, entre o VX e o React Chart.js 2. Então, assim, a gente abriu mão desse pequeno trade-off, vamos dizer assim, de performance pela possibilidade de gerar gráficos ou de gerar visualizações de dado um pouco mais customizadas e um pouco com uma facilidade maior de a customização da UI e uma API um pouco melhor. Entre o VX e o Chart.js 2, eu posso dizer, na minha opinião, que o VX ele tem uma API melhor e você consegue criar coisas mais customizadas e mais interativas e mais dinâmicas e tudo de maravilhoso que o JavaScript permite. Então é isso, sem muito mais delongas, vamos pular eu acho que vou fazer 1 ou 2 vídeos no máximo, mostrando o que eu aprendi, o que eu tenho feito. Não sou um master, não tenho conhecimento muito extenso, mas eu acho que o conhecimento sempre é válido ser compartilhado e pode ajudar alguém que estiver passando por uma situação similar no trabalho ou em algum side project. Beleza? Então vamos pular para o nosso editor e começar a fazer o nosso projetinho. Vamos lá. Bom, o que eu já fiz aqui, eu já instalei o VX e também já fiz o download de um mock aqui, que na verdade vai ser baseado em montadoras e modelos de carro. Tá? O Py, se a gente for, na verdade o VX, se a gente for der uma olhada aqui na documentação, na verdade em docs, e a gente foi aqui em Shape e der uma olhada aqui por Py, a gente vai ver que em Py ele tem alguns valores que ele espera, e dentre os valores a gente tem que passar data, que é uma array. Só que no nosso caso, o meu mock aqui, cada valor é o valor de um carro. O modelo do carro é a entidade, vamos dizer assim, do objeto. A maker, ou seja, a montadora, ela é, vamos dizer assim, um atributo daquele carro. Mas no nosso gráfico, a princípio, o que eu quero exibir é um gráfico, vamos dizer que esse aqui vai ser, acho que são 100 valores, vamos dizer que são as maiores montadoras baseado pelos carros, por mais modelos de carro, seria mais ou menos isso. Então, a gente vai precisar converter o nosso dado. Eu vou importar aqui, então, ao nosso mock, rapidinho, e eu vou fazer de maneira bem, não vou dizer porca, mas eu vou fazer de uma maneira bem rápida aqui, converter essa array de modelos de carro para uma array de montadoras. Na verdade, a princípio eu acho que eu vou mudar para um objeto e depois eu vou converter para array só para ficar mais fácil, mas enfim, vocês vão entender. Então eu vou fazer aqui raw data, deixa eu fazer aqui isso aqui como raw data, isso aqui vai ser como base data. Então a base data vai ser igual a raw data, eu vou fazer um reduce aqui, primeiro valor acumulador, o segundo vai ser o valor corrente. Eu vou retornar um objeto, o valor padrão vai ser um objeto. Dentro do objeto eu vou retornar o acumulador. E eu vou fazer aqui já que eu estou dentro aqui do current, eu já posso até extrair aqui para maker. Então vou pegar aqui maker. Se eu tiver acumulador.maker, eu vou fazer isso mais 1, caso contrário 1. Certo? Então se eu der aqui um console log em base data, eu devo ter certinho aqui o nosso objeto. Beleza, já tenho aqui tudo pronto. Eu acho que dá para simplificar. Acho que dá para a gente fazer assim, ó. Se fizer isso, eu acho que vai dar a mesma coisa, né? Beleza, já temos isso aqui. Aí só o que eu vou fazer agora vai ser, vou criar const data.
vai ser igual a object entries base data, certo? Com base data eu vou fazer um map, e do meu map basicamente eu vou ter acesso a chave e valor, e eu vou converter isso para label, vai ser igual a chave, e valor vai ser igual a v, certo? Então agora deve ser o dado no valor final que a gente espera. Vamos ver aqui se deu certo. São 32. O label está vindo. Tá, porque isso aqui é o Object Entries, tem que fazer assim, porque eu tô desmontando uma array. Beleza, então Mazda 6, Ford 10. Beleza, é isso mesmo aqui que eu estava esperando. E aí o que a gente vai começar a fazer? Vamos já importar o que a gente vai precisar. A gente vai precisar basicamente do group, from VX group. A gente vai precisar de py. A gente vai fazer, como eu disse, vamos fazer um gráfico de pizza, né? Que em inglês eles chamam de gráfico de torta. E basicamente eu acho que é isso. Então já vamos criar aqui um SVG. SVG você vai ter que passar as dimensões dele, então eu vou passar aqui 1000 para largura e 1000 também para altura, vai ser um SVG quadrado. Provavelmente num projeto mais de produção você vai querer trabalhar com esses valores mais dinâmicos, então provavelmente você vai acabar fazendo isso através de um viewbox, e aí você pode customizar o seu width e o seu height através do CSS. E aí dentro do SVG a gente já vai passar um group, tá? O group ele vai aceitar top e left. Eu vou passar isso aqui como 0, porque é basicamente, vamos dizer assim, o centro do seu SVG. E aí a gente já vai passar py aqui. Py vai aceitar alguns valores como data, que a gente já vai passar o nosso data aqui. A gente tem que passar o py value, que no nosso caso aqui vai ser... ele vai entrar na array aqui, ele vai pegar então... Eu posso até estourar isso aqui e fazer value, certo? Eu preciso colocar isso aqui entre parênteses. Agora está escrevendo mais código, então vamos fazer assim, data, vai ser d.value, que vai representar esse valor aqui que a gente printou ali, beleza? A gente tem que passar o inner radius, que vai ser o raio interno, vou passar isso aqui como 500, e o outer radius eu vou passar, não sei, 250, alguma coisa nesta linha, beleza? Eu acho que é isso, deixa eu dar uma indentada correta aqui. E o py, se a gente olhar aqui, ele vai retornar uma render prop. E aí ele vai passar algumas coisas para baixo, tá? Então a gente tem acesso aqui ao objeto e tem a prop py aqui que a gente vai interagir com ela, certo? Então vamos py, eu vou chamar aqui uma funçãozinha que eu vou retornar py.args, que é um atributo que eles passam, e o map, que vai mapear cada um dos arcos dentro de py. Então, pys.arcs vai retornar uma array de arcs, então aqui eu tenho acesso a arc, certo? E aí aqui eu já posso começar a desenhar o nosso SVG. A primeira coisa, a gente aqui, eventualmente vai ter que retornar alguma coisa. Geralmente a gente retorna dentro de um G, certo? E aí, como eu quero exibir mais dados, eu quero exibir tanto o texto quanto o valor, o slice, né, vamos dizer assim, o pedaço da pizza, eu vou criar aqui um path, certo? E vou criar também um text, certo? A path vai aceitar alguns parâmetros, os principais parâmetros do seu fio, né, que vai ser a cor dele. Novamente, isso aqui você depois, se você colocar um class name, você pode modificar isso aqui no seu CSS. Vou passar aqui um vermelho. O fill opacity, se você olhar aqui, vai ser 1 por padrão. E o D, esse próprio arc aqui, ele já vai, ou na verdade o py, ele vai tratar em cima do arc. Então se eu der um py.path e eu passar arc aqui,
ele já vai adicionar. Então, em tese, isso daqui já vai retornar, deixa eu indentar isso aqui já é para retornar o nosso gráfico. Isso aí, show de bolas. Beleza? A gente vai ter que mudar algumas coisas. Eu acho que aqui eu coloquei... Na verdade, eu quero centralizar isso aqui. Então, eu vou colocar 500 para os dois, para fazer mais sentido, para ficar no centro. Beleza. Como vocês podem ver aqui, ó, já... Não sei se vocês vão ver aqui no zoom, mas ele já está separando aqui os valores. Então, a gente já tem aqui a nossa divisão na quantidade de valores que a gente tem, tanto que a gente, se viermos aqui e a gente vai ver aqui que temos child element count, a gente já tem 32, que era justamente o valor que a gente tinha retornado na nossa arrayzinha lá. Aí agora o que só falta para a gente fazer é retornar texto. Texto a gente vai passar aqui dentro o arc, e aí tem acesso a data e a label. Vamos até fazer isso aqui antes de exibir isso aqui, ó. Se a gente der um console.log aqui em arc, vocês vão ver que tem algumas definições já. Tem definição de label, tem a definição do ângulo, definição de o índice, e ele já joga dentro da instância de Py, na verdade nesse caso de arc, ele já joga o dado original de referência ao que você está exibindo. Então, para a gente vai criar aqui um text, como eu estava dizendo, certo? E a gente vai exibir aqui dentro arc.data.label, né? É escrito aqui. Isto. Só que, como vocês estão vendo, ele exibiu tudo aqui no meio, tudo embaralhado. Por quê? Porque a gente precisa passar as definições que a gente quer de x e y e de como a gente vai querer, por exemplo, a cor, né? Então, como eu vou colocar os labels dentro de cada pedaço de pizza, eu vou definir, vou matar de novo isso aqui, eu vou definir aqui que o fill vai ser um branco, certo? E a gente tem que passar aqui, ó, dois valores importantíssimos para o nosso text, que vai ser x e vai ser y. Isso aqui vai ser referente ao quê? Vai ser referente à posição de x e y no contexto que você está exibindo. O próprio Py, ou na verdade o próprio VX, e por consequência o D3, ele tem uma função que chama centroid. Ele vai basicamente, a partir do arco que você passar nesse caso para o Py, ele vai calcular qual que é o centro de x e o centro de y. Então, como que a gente pode fazer? A gente passa aqui, a gente vai desmontar, né, porque ele retorna uma array. Então, isso aqui na verdade você pode chamar do que você quiser, porque é uma array. Então, eu posso colocar assim, certo? E aí eu só vou passar py.path, e aí centroid, e aí aqui eu vou passar arc. E aí aqui eu passo x e passo y. Certo? Então, se a gente der nem precisa dar um refresh, né? A gente vai ver aqui que nosso gráfico foi atualizado com sucesso. Então, a gente já está exibindo aqui, deixa eu tirar esse console log. A gente já está exibindo aqui as coisas através do centro. A gente pode aqui também mudar, por exemplo, o font size. Vamos colocar um font size de 12. Que aí dá para a gente ver um pouquinho mais de alguns valores, beleza? Tem algumas coisas que dá para a gente brincar aqui, que dá para a gente mudar, por exemplo aqui fill opacity, o que dá para a gente fazer? A fill opacity por padrão vai ser 1, então dá para a gente fazer 1 dividido por i, que vai ser o índice, mais 2, ou seja, se a gente está no índice 0, vai ser 1 dividido por 0 mais 2, 2. Então vai ser uma opacidade de 50%. E aí ele vai reduzindo conforme a gente vai iterando. Isso aqui talvez fique estranho porque a gente tem 32 módulos. Vamos ver como vai ficar isso aqui na verdade. Deu um erro aqui.
Ele ficou meio estranho aqui, talvez talvez mais 1.25. Vamos ver como. Ele melhorou um pouco. Talvez a gente precisasse, em vez de usar o Fill Opacity, usar cores diferentes, mas isso é uma coisa que a gente pode melhorar um pouco no próximo vídeo, fazer algum gerador de cores random. E aqui o que ele está reclamando é que cada valor precisa de uma chave. Então eu vou fazer... botar um key aqui e fazer... Qual que é? Vou colocar aqui o key como o label. Certo? Porque cada G vai ser único. Bom, então, basicamente é isso. A gente já tem aqui a nossa, vamos dizer assim, a nossa start do Pi. No próximo vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar obviamente eu vou melhorar. Na verdade, eu acho que eu vou fazer 3 vídeos, então. Eu vou fazer um segundo vídeo que vai ser só a parte de interação. Então, quando você clicar nas marcas aqui, vai ter alguma reação. A minha ideia basicamente é listar todos os carros e modelos, e conforme você vai clicando, você vai filtrando a lista. Então basicamente só vai exibir o que está selecionado. Se eu clicar Chevrolet aqui, vamos dizer que ele vai desselecionar por padrão, tudo vai estar selecionado. E aí num terceiro vídeo eu mostro como que a gente pode fazer isso aqui ficar um pouquinho mais bonitinho, ou enfim, como a gente pode customizar o gráfico. Bonitinho vai ser relativo, né? Eu só vou mostrar as ferramentas possíveis para a gente fazer o gráfico ficar um pouco mais agradável, um pouco mais de acordo com o que você espera em termos de UI. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês no próximo vídeo.